Bom dia, querido ouvinte do Clube da Paz. Estamos no Fé e Moral da Igreja, falando hoje sobre a Santa Eucaristia. A Eucaristia teria como nós falarmos o dia todo, semana, o ano, a vida toda. São Pedro Julião Imardi, ele fez uma compilação de 5 livros só sobre a Eucaristia. A importância da Eucaristia é um dos livros mais ricos sobre a Eucaristia de São Pedro Julião Imardi. Você pode buscar em PDF na internet, também pode comprar pela Paulina, já é uma divulgação, né? Dessa coletânea de São Pedro Julião Imardi, muito bom. E nós podemos ir percebendo o quanto é belo amar a Eucaristia. Amar porque a Eucaristia é o nosso sustento. Jesus, quando em João 6 ele fala sobre a beleza da Eucaristia, as pessoas começam a ficar assustadas, porque na cultura judaica não se podia tomar o sangue de algum animal de forma nenhuma. E quando Jesus fala aqui que quem não tomar a sua carne, nem beber do seu sangue, não terá vida nele, não terá vida eterna, muitos discípulos ficam assustados, porque acham que é uma loucura. Como é que vai beber o sangue de um homem, comer uma carne de um homem? Isso é canibalismo, né? É tanto que os cristãos, porque celebravam a missa, eles eram acusados pelos pagãos de canibais, de comer carne de pessoas, porque eles falavam que comia o corpo e o sangue de Cristo. Então eles achavam que os cristãos se reuniam, isso depois que Jesus morreu e ressuscitou, algumas décadas depois, eles achavam que os cristãos comiam carne de gente, né? E acusavam dessas mentiras os cristãos. Justamente porque eles confundiam essa afirmação dos cristãos, que eles se alimentavam da carne e do sangue de Cristo. E também os primeiros discípulos não conseguiram entender muito bem isso. É tanto que muitos abandonaram o seguimento de Cristo. E Pedro e os apóstolos fazem essa observação a Cristo, que muitos estão indo embora, porque é uma palavra muito dura aquela. E Jesus deixa eles livres. Se eles quiserem ir embora, podem ir também. E Pedro fala: Senhor, a quem iremos? Somente tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, se apenas fosse uma comparação, uma parábola, uma linguagem figurada, se Jesus de fato não quisesse dizer mesmo aquilo, ele teria corrigido. Jesus não ia perder muitos discípulos por causa de mal entendido. Claro que não. Jesus sempre era muito claro em falar com clareza para não trazer maus entendidos. É tanto que quando os discípulos não entendiam a parábola e pediam a explicação, Jesus dava a explicação. É tanto que quando os discípulos não entendiam errado algo, eles falavam: como sois tardios em entender? Jesus falava de forma muito clara que eles tinham entendido errado. Mas sobre a Eucaristia, Jesus deixa muito claro que, de fato, na Santa Ceia, na última ceia, ele deseja transformar-se em alimento para nós. E ele faz isso muito consciente de que muitos iriam duvidar. Se os primeiros duvidaram, porque muitos outros não duvidariam. Porque para nós, na nossa lógica humana, é complicado você entender que naquele pedacinho de pão tem o nosso Deus, que nós adoramos, que nós nos ajoelhamos, que nós damos a nossa vida. É difícil entender que o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra, o universo e tudo que nos sustenta, esteja ali, tão simples, tão humilde. São Pedro Julião Imardi, ele fala algo muito belo. Ele fala que Deus é tão humilde que ele obedece até os Judas. E quem é que São Pedro chama de Judas? Os padres que traem a fé da igreja, que dão mau testemunho. Mas mesmo esses padres, quando eles celebram a missa é válida. Quando eles falam e invocam o Espírito Santo e falam, pronunciam, pedindo a bênção e a santificação da espécie do pão e vinho, mesmo os padres que não honram seu ministério, Jesus obedece e se transforma para nós em alimento. Até mesmo quando esses celebram. Porque a missa não depende da santidade do padre.
A missa, ela é o grande sacrifício, mas também é a grande festa, o banquete aonde, quando tem um ministro ordenado, acontece. Não só com o ministro ordenado, mas nós fiéis que participamos desse mistério, que é a Santa Missa. Então, como não amar a Eucaristia? Quantas passagens da Bíblia nos convidam a isso? São Paulo, quando ele vai falar sobre a ceia em Coríntios 11, ele fala que muitos estão doentes, fracos, desanimados, porque comem e bebem sem saber discernir que ali é o corpo e sangue de Cristo. Ou seja, quando nós recebemos algo tão precioso que é o corpo e sangue de Cristo, em pecado mortal, com ódio no coração, nós estamos de fato comungando a nossa condenação. Não é que Jesus está ali nos condenando. É um exemplo para você entender. É como se você estivesse com gastrite e tem um alimento que é gostoso, que é bom para todos, mas como o seu estômago não está preparado, vai te fazer mal. Da mesma forma, Jesus. Ele veio para nos salvar. João 3,16 fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João chega a falar que Deus amou tanto, tanto o mundo, que deu o seu Filho. É o grande amor de Deus. Então, quando nós comungamos de forma despreparada, é dizer que nós rejeitamos o amor de Deus, que nós não acreditamos que ali é Cristo, que ali é o nosso Senhor, que ali é aquele que nos dá tudo. E hoje o Senhor nos convida a perceber quantas vezes o Senhor sente saudade de nós na Eucaristia. Quantas missas a gente vai e tem 500 pessoas e às vezes 100 comungam ou menos. Você vai a locais que quase todo mundo não pode comungar porque está junto, porque está em pecado mortal, porque não quer mesmo, tantos motivos. Mas Jesus sente saudade. Saudade de pessoas que o desejem. Tem um santo que fala assim: quando nós comungamos fogo. Porque quando nós comungamos, é o coração de Cristo que arde de amor por nós que nós recebemos. Mas também esse mesmo coração, ele chora. Ele chora porque tantas pessoas não compreendem o Jesus que nos espera na Eucaristia. Irmãos, na história da igreja, muitos cristãos, quando estavam prestes a morrer, a ser martirizados, outros cristãos vinham com a Eucaristia. Era como se fossem ministros da Sagrada Comunhão, da extraordinária da Sagrada Comunhão. Eles vinham escondidos deixar o Cristo para aqueles irmãos que estavam já na hora da morte, para que eles morressem confortados, porque eles estavam dando a vida por aqueles que eles estavam comungando. E esses cristãos que iam deixar a comunhão, eles corriam risco de vida. Muitos deles no caminho eram mortos, porque não podiam, não deveriam levar o corpo de Cristo. E eles, mesmo assim, arriscavam a vida e morriam abraçados com a Eucaristia. Então, na vida dos santos, nós vemos exemplo de santos que, quando avistavam a igreja a quilômetros e quilômetros e léguas de distância, eles se ajoelhavam e diziam: ali tem Jesus. Nós vemos exemplo de cristãos também que, quando encontravam a igreja fechada, sem poder entrar, eles ficavam na porta para dizer: o meu Deus está aqui. O meu amado está aqui. Nós vemos exemplos de santos também, que, para se defender dos inimigos, eles pegaram o ostensório com a Eucaristia e apontaram, e os inimigos fugiram com medo, porque uma grande luz saía da Eucaristia. Grandes exemplos. Santo Antônio, uma vez desafiado por um homem que não professava a fé católica, eles fizeram um trato. O jumento passaria muitos dias sem comer. E o homem ia trazer a comida que o jumento ia comer, um capim próprio.
E Santo Antônio ia trazer a Eucaristia. E depois de horas e até dias de fome, o jumento veio. E o jumento não somente olhou primeiro para a Eucaristia, mas ele se ajoelhou. E ele, de uma forma milagrosa, ele se colocou em atitude de adoração e nem quis saber da comida. Passou horas olhando para a Eucaristia. E aquele homem se converteu. Porque viu o poder da Eucaristia. Não é um símbolo somente. É de fato Jesus que se dá para nós. Se nós soubéssemos o poder que tem a Eucaristia, as igrejas não caberiam de pessoas. As lágrimas não cessariam na missa. As lágrimas de alegria, as lágrimas de arrependimento, as lágrimas de gratidão diante da Eucaristia. A Eucaristia para nós é um remédio. Mas esse remédio é o próprio médico que se faz remédio. Como é belo isso! Jesus, naquela hora, ele é o remédio e ele é o próprio médico. E como fala um grande santo, ele falava o seguinte: da Eucaristia se aproximam os santos para permanecerem santos e não caírem. E se aproximam os pecadores arrependidos para se tornarem grandes santos. Então a Eucaristia é o nosso todo, é o nosso tesouro. Nós devemos desejar com todo o coração comungar todos os dias. Você que pode comungar todos os dias, não perca essa graça. Você que não pode, comungue no mínimo todos os domingos. É um grande presente você ter a Eucaristia. A adoração ao Santíssimo Sacramento, se você pode todas as quintas aí para a missa que tem adoração ao Santíssimo, como é belo adorar o Senhor. Santa Teresinha comparava que a primeira comunhão é como se fosse o primeiro beijo de Jesus em nós. E o beijo de Jesus, como fala Cântico dos Cânticos, beija-me com os beijos de tua boca. Ou seja, os santos dizem que é como se nós disséssemos: Senhor, dai-me o teu Espírito. Quando nós comungamos, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Porque Jesus é aquele que nos traz o Espírito Santo. É aquele que nos dá todos os dias a experiência com o amor do Pai. E, gente, não é só de palavras bonitas, de fato. Alguém que comunga, alguém que entende o que é a Eucaristia, essa pessoa encontrou a felicidade verdadeira. Deve doer no nosso coração. Quantas pessoas não podem comungar? Devemos olhar para elas não com desprezo, não com pena, mas como pessoas que intercedem para que um dia elas possam comungar. E se você não pode comungar, não se sinta desprezado por Deus. Comungue também espiritualmente. Muitos santos, quando não podiam ir para a missa doente, eles comungavam de longe quando não tinha ninguém para trazer a Eucaristia. Mas eles desejavam tanto comungar, que algumas vezes os próprios anjos vinham como dar a comunhão para eles. Tem um santo, Santo Antônio também, que certa vez não podendo ir, ele ficando no seu quarto, na sua cela, e a Eucaristia acontecendo, e poderia vir depois a Eucaristia, mas ele desejava tanto a Eucaristia, que a Eucaristia ela ultrapassa a parede e ele comunga. Então a vida dos santos é uma vida de pessoas apaixonadas pela Eucaristia. São Tarcísio, uma vez levando a Eucaristia para as pessoas que iam ser martirizados, perguntaram: o que você está levando? Ele falou: eu levo os mistérios de Deus, eu levo os segredos, os tesouros de Deus. E as crianças que eram pagãs, os adolescentes, se revoltaram e mataram aquele jovem. Mas ele morreu por amor à Eucaristia. E nós, será que nós nos cansamos pela Eucaristia? Será que nós gastamos tempo com a Eucaristia?
Esse é o nosso chamado. Gastar o nosso tempo, gastar as nossas lágrimas. Pedir, porque Santa Teresinha também fala, e outros santos, que o Senhor se sente ofendido quando nós pedimos pouca coisa. Uma vez um certo rei estava passeando e um homem pediu algo para ele. E ele falou, você pode pedir o que quiser. Pedir o que quiser. E o rei tinha um saco que parecia um saco de arroz, com pequenas pedras, e aquele homem falou, eu quero apenas uma pedra, uma pedrinha dessa. E o rei falou, por favor, não me ofenda mais, porque quando eu ajudo um pobre, eu quero dar tudo, eu não quero dar pouco. E os santos nos ensinam que da mesma forma a Deus, quando nós pedimos pouco, é uma ofensa a Deus, porque Deus quer nos dar tudo. E o tudo que Deus pode dar a nós é Ele mesmo. Por isso Deus não se contentou em nos dar somente os profetas, em nos dar o evangelho pregado. Ele se dá a nós em corpo, sangue, alma e divindade. Nós precisamos da Eucaristia. Como fala São João Paulo II, na encíclica que fala sobre a Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. E eu pergunto para você, você tem vivido de quê? De pregações? Muito bom, é ótimo. A palavra nos alimenta. Mas por que não se alimentar da Eucaristia todo dia? E para terminar, Santo Agostinho fala algo muito forte. Quando nós comemos, o alimento se transforma em nós. Mas quando nós comungamos o Cristo, é nós que nos transformamos em Cristo, que é o nosso alimento. E ele explica por quê. Porque sempre é o mais forte que vence. Quando eu como a bolacha, o frango, eu sou mais forte, por isso eu venço. Mas quando eu comungo Cristo, é eu que me transformo nele, porque ele é o mais forte. E Santo Agostinho ainda fala que quando nós comungamos, e outros santos também falam isso, e nós deixamos que um fragmento da Eucaristia se perca, é melhor que nós deixássemos um pedaço do nosso corpo ser arrancado, a nossa mão, a nossa perna. Porque é melhor perder um pedaço do nosso corpo do que perder um pedaço do corpo de Cristo. Porque no fragmento do corpo de Cristo está Cristo inteiro, todo. Por isso devemos amar e comungar sempre com todo zelo a Eucaristia. E nos preparar o máximo possível, vestindo a melhor roupa, a roupa mais decente, a roupa mais bonita, porque é para se encontrar com o Rei que nós estamos, cheirosos, bonitos, em estado de oração, e se preparar bem na missa, não falando, não tagarelando. Quantas vezes na missa a gente está diante do Rei e a gente passa a missa toda conversando e vai comungar normal. Você pode até não estar em pecado mortal, mas quando você passa a missa toda tagarelando, conversando, olhando a roupa das pessoas, rindo de quem está cantando desafinado, ou conversando qualquer assunto que seja, por mais santo que seja, você não deveria estar na fila da comunhão naquela hora. Porque quem passa horas e horas conversando na missa e vai comungar, é uma falta de respeito com Deus. É dizer que você não acredita que ali é Deus, porque para que você possa receber o Cristo Rei, você deve primeiro limpar o trono para ele sentar. E o trono é um coração silencioso, atento. E com a missa, nós rezamos com os olhos, olhando Jesus. Nós rezamos com a boca, louvando e adorando Jesus. Nós rezamos com o nosso ouvido, ouvindo a palavra. Nós rezamos com o nosso nariz, sentindo o incenso. Nós rezamos com o nosso tato, a nossa mão, tocando o irmão, tocando quem comanda na mão,
a Eucaristia, tocando também com a língua a Eucaristia. Então o nosso corpo é um corpo de adorador. Todo o nosso corpo, mão, a língua, os olhos, o nariz, todo o corpo deve rezar na missa. Então que a nossa missa a partir de hoje possa ser melhor rezada, melhor celebrada, porque nós estamos ali não como ouvintes somente, nós estamos na missa como adoradores. E é interessante que, só para terminar, as pessoas falam assim, eu fui para a missa, foi desanimado, foi animado, foi legal. Sabe por que nós saímos da missa a mesma pessoa? Porque nós não vamos como adoradores. Às vezes nós vamos como espectadores para assistir um show. A missa não é um show. A missa é o local de verdadeiros adoradores. De pessoas que vão para amar a Deus. E porque vão para amar a Deus, porque vão para adorar a Eucaristia, saem curados, saem libertos, saem transformados, saem felizes. Muitos deixam a missa e vão para outras denominações, seja ela protestante, Testemunho de Jeová, Espiritismo, seitas, porque acham, às vezes, a missa desanimado. Mas você não está na missa para ser animado, você está na missa para adorar. E se você vai como adorador, você sai animado, você sai transformado, você sai de fato uma pessoa tocada pela palavra, que quer incendiar o mundo com fogo do Espírito. E como Jesus disse, eu vim para trazer fogo à terra, e quem dera que esse fogo já estivesse aceso. E eu convido a você, irmão, vamos incendiar a terra com a Eucaristia, vamos incendiar a igreja, vamos incendiar a sua comunidade, vamos deixar que o Senhor incendeie o nosso coração. E canta para Jesus, incendeia a alma, incendeia a alma, incendeia a minha alma, Senhor. Amém.